Meus irmãos, bom dia, que a graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas durante todo este dia para nos ajudar a viver uma vida que te agrade e que te louve. Para a nossa reflexão nessa manhã, gostaria de ler um trecho com os irmãos no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 5. Jeremias 29, a partir do 5, está escrito assim: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Senhor Deus, nós oramos e louvamos ao seu nome, ó Pai, certos de que o Senhor nos ouve, certos de que o Senhor nos ensina e certos de que a sua palavra, ó Deus, tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho que nós lemos agora ele faz parte de uma carta enviada pelo profeta Jeremias aos judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Uma parte da nação de Israel foi deportada, ou seja, foi exilada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor II, e essa parte da população israelita então foi levada a viver em uma terra pagã, em uma terra com costumes diferentes, em uma terra com uma religião diferente, em uma terra com valores completamente diferentes aos valores, aos costumes, à religião do povo de Deus. Então, o povo de Deus ele sai de Jerusalém, o lugar escolhido pelo Senhor, a capital do país, da nação de Israel, e são levados à Babilônia diante de todo tipo de paganismo, diante de todo tipo de atrocidade. O que acontece é que muitos falsos profetas que foram levados junto com o povo para a Babilônia, eles declaravam ao povo de Israel, à nação de Israel, que esse exílio, que esse cativeiro, ele teria o seu fim de uma forma rápida. Ou seja, eles acabavam de uma certa forma iludindo o povo de Deus. Então Deus, através de Jeremias, ele revela que esse cativeiro ele duraria 70 anos, duraria décadas. Então o ensinamento de Deus através do seu profeta era uma orientação de como o seu povo deveria viver em um ambiente hostil, em um ambiente totalmente corrompido, em um ambiente totalmente perdido. Então a mensagem central desse trecho, ou a mensagem central do capítulo de número 29, mesmo vivendo em um mundo perdido, o povo de Deus ele deveria viver a sua fé de uma forma verdadeira, de uma forma ativa e de uma forma fiel. Eu queria de maneira breve refletir com os irmãos sobre o tema Vivendo a Fé em um Mundo Perdido. E podemos destacar aqui 3 ensinamentos para as nossas vidas de acordo com este tema. O primeiro ensinamento é que nós devemos viver uma vida comum com fidelidade a Deus. A nossa situação de vida hoje, talvez ela se assemelhe um pouco com a situação daqueles judeus, daquele povo, daquela parte do povo de Israel que foi levada cativa para a Babilônia. Não no sentido de que estamos cativos nesse mundo, escravos por uma nação, mas no sentido de que a sociedade ao nosso redor possui valores, possui a cultura, possui o entendimento, possui princípios totalmente diferentes do nosso.
Mas o Senhor pede para aquela nação, assim como Ele pede para nós, a viver uma vida comum, mesmo em meio a tudo isso, em fidelidade a Deus. Deus ordena para que o seu povo edificassem casas, habitassem nessas casas, plantassem pomares, se multiplicassem, ou seja, o povo de Deus não deveria viver paralisado, não deveria viver de braços cruzados diante daquela situação, nem esperar ou acabar o cativeiro. Eles deveriam continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar construindo e desenvolvendo as suas vidas. Ou seja, deveriam viver a vida comum. Mesmo em um mundo distante de Deus, mesmo em uma sociedade distante de Deus, o cristão não deve abandonar a sua vocação diária. Nós devemos viver a nossa vida de fé no trabalho, na família, nos estudos, na vida comum. A nossa vida comum deve ser vivida e essa vida comum deve ser vivida com fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus, ela se manifesta no nosso dia a dia, no cotidiano, no ordinário das nossas vidas. Então, o primeiro ensinamento para nós é: devemos viver uma vida comum com fidelidade a Deus. O segundo ensinamento que esse trecho também nos traz a respeito de vivendo a fé no mundo perdido é que nós precisamos procurar o bem do lugar onde Deus nos coloca. Se o primeiro ensinamento é que nós devemos viver uma vida comum em fidelidade a Deus, essa vida comum precisa ser vivida e nós precisamos, em segundo lugar, procurar o bem do lugar onde Deus coloca. Deus diz algo, de certa forma, ao seu povo, algo surpreendente. Eles estavam em um ambiente hostil, em uma cidade, em um país, em uma cultura com valores totalmente contrários do que o próprio Deus havia passado a eles. Mas Deus diz: procurai a paz da cidade. Orem pela cidade. A Babilônia, o império babilônico que havia destruído a nação de Israel, levado cativo o povo de Deus, Deus pede: procurem a paz dessa cidade. Orem por essa cidade. Deus chama o seu povo a contribuir pela paz, a interceder por essa cidade, a ajudar no desenvolvimento e no crescimento. Qual que é o ensinamento para nós aqui? O povo de Deus, meus irmãos, não pode viver isolado no mundo. O povo de Deus não deve viver a sua fé longe, isolada, separada do mundo. Mesmo em uma sociedade que rejeita a Deus, mesmo em uma sociedade que tem princípios diferentes dos nossos, os cristãos, nós precisamos promover o bem, contribuir para a sociedade, nós precisamos orar pela nossa sociedade, orar pelas autoridades. A nossa presença deve ser vista nesse mundo. A nossa luz deve brilhar dentre os homens. Nós somos sal e luz desse mundo, é isso que o Senhor Jesus declara. Então nós precisamos procurar o bem do lugar onde Deus nos coloca. Não viver uma vida de fé isolada. É claro que nós não vamos nos corromper, é claro que quando a cultura ou a sociedade ela entrar em confronto com a nossa fé, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos, nós temos que tomar cuidado, mas nisso não nos impede de procurar o bem da sociedade. Isso não nos inibe de procurar o bem do lugar onde Deus nos colocou. Precisamos ser o diferencial desse mundo. O povo de Deus precisa manifestar a justiça de Deus nesse mundo caído. Então, em primeiro lugar, sobre o tema Vivendo a Fé no Mundo Perdido, nós devemos viver a vida comum com fidelidade a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos procurar o bem do lugar aonde Deus nos coloca. E em terceiro lugar, nós devemos permanecer firmes na verdade em meio aos enganos. Quando nós olhamos para o versículo de número 8 e 9, o Senhor Deus diz por intermédio do profeta Jeremias: não vos enganem os vossos profetas,
nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Haviam falsos profetas anunciando mensagens que o povo queria ouvir, e não aquilo que Deus realmente estava dizendo, não aquilo que realmente era necessário para a vida do povo, para a vida da nação de Israel. O perigo não era apenas eles estarem em uma cultura pacífica, em uma cultura onde havia distorções, mas era o perigo também de serem enganados espiritualmente, ou seja, achando que Deus era algo ou queria algo que na verdade eles não queriam, que na verdade Deus não queria, que na verdade não era o esperado de Deus por parte do seu povo. O ensinamento aqui para as nossas vidas é que para nós vivermos uma fé verdadeira em um mundo perdido, em um mundo caído, nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Nem toda mensagem religiosa vem de Deus. Nem toda mensagem que se diz religiosa provém do Senhor. Por isso nós precisamos entender e buscar no Senhor o discernimento, buscar no Senhor a fidelidade à Escritura. Precisamos entender de fato as Escrituras e precisamos ter muito cuidado com os falsos ensinos. Para viver a fé em um mundo perdido, nós precisamos ter muito cuidado com falsos ensinos, senão a nossa fé vai passar a ser igual à fé corrompida, vai passar a ser igual à fé idólatra, à fé pagã. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos, esse trecho que nós lemos, ele nos envolve, ele nos leva, ele nos estimula a 3 atitudes: a sermos fiéis a Deus na nossa vida comum, a buscar o bem da sociedade aonde estamos e a permanecer firmes na verdade de Deus. Então, mesmo em um mundo perdido, Deus continua chamando o seu povo a viver de forma fiel, influente e perseverante. E o melhor de tudo é saber que Deus nos ajuda. O melhor de tudo é saber que Deus ele estende a sua mão poderosa sobre nós, derramando a nós o seu favor e a sua graça, guiando-nos e nos ajudando em todos os momentos e situações. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos fortaleça, e que o Senhor Deus nos ajude a viver uma vida que glorifique e exalte o seu santo nome. Amém e amém. Sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como